Olha bem essa placa. Ela presta uma homenagem aos expedicionários. Expedicionários são soldados brasileiros que participaram da Segunda Guerra Mundial. E sim, Paraguaçu teve gente que participou da maior guerra da história, a maior guerra de todos os tempos. E é desses caras que nós vamos falar hoje. Em 1939, Adolf Hitler invade a Polônia e esse é o começo da Segunda Guerra Mundial. A princípio, o Brasil não se envolveu no conflito. O Brasil tinha muitas relações comerciais com a Alemanha e Getúlio Vargas também tinha uma certa simpatia pelo governo nazista e pelo governo fascista. Por isso, o Brasil ficou no muro no começo da guerra. Mas depois, em 1941, os Estados Unidos começam a estreitar relações com o Brasil de olho na participação brasileira do lado dos aliados. É em 1941 que os Estados Unidos também entram na guerra. Depois dos ataques japoneses à base de Pearl Harbor, os Estados Unidos entram de cabeça no conflito e passa a angariar então apoio entre outros países, incluindo o Brasil. A posição do Brasil era estratégica, pois o litoral nordestino do Brasil era o ponto mais próximo do continente africano. Na África se travavam batalhas importantes da Segunda Guerra Mundial. A participação brasileira ao lado dos Estados Unidos envolveu uma série de negociações. Nessa época, os Estados Unidos fez vários investimentos no país, como a CSN e a Vale do Rio Doce. Além de tudo isso, nessa época, alguns submarinos alemães torpedearam navios brasileiros. Eram navios mercantes, mas vários deles foram afundados. Isso fez com que o Brasil declarasse guerra à Alemanha. A partir desse momento, começou-se a pensar em qual seria a participação do Brasil na guerra. Então, em 1943, Getúlio Vargas se reúne com o presidente americano Roosevelt e decidem pela criação da FEB. Por causa de tantas negociações, os brasileiros só foram chegar ao campo de batalha no final da guerra, já no ano de 1944. Isso porque o exército brasileiro não estava acostumado com essas guerras modernas, com os equipamentos que foram utilizados na Segunda Guerra Mundial. Era muita tecnologia e isso exigia treinamento. Os brasileiros passaram 1 ano e meio se preparando para esse conflito. Isso envolveu a ida de oficiais aos Estados Unidos, treinamento das tropas e a regimentação de voluntários. As primeiras ações do Brasil na guerra se deram aqui, próximo ao litoral brasileiro, em 1943. O aviador Alberto Torres torpedeou um submarino alemão e o afundou. Os primeiros membros da FEB chegaram na Itália em agosto de 1944 e passaram a integrar o 10º Grupo de Exército dos Aliados, sob o comando do Sr. Harold Alexander. A missão era abrir brechas na chamada linha gótica em poder dos alemães. A participação da FEB nos combates iniciou em 15 de setembro de 1944 e as primeiras vitórias ocorreram nos dias seguintes, com a ocupação de Massa Rossa, a tomada de Caia Maior e a queda de Monte Prano. A conquista de Monte Castelo é um dos grandes feitos da FEB e inaugurou uma série de vitórias que culminou no triunfo final dos aliados em 1945 após a queda de Berlim. O Brasil deixou sepultados na Itália 454 integrantes de sua força expedicionária. Em 1960, as cinzas desses soldados foram trazidas para o Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial no Rio de Janeiro. Se você não sabia que Paraguaçu teve gente que participou da Segunda Guerra Mundial, já deixa o seu like aí e coloca nos comentários. Mas aposto que você não era o único que desconfiava disso. Na época mesmo, lá nos anos 40, muita gente achava que os brasileiros não iam participar do combate. Acreditava-se que os brasileiros não teriam capacidade de participar do conflito como soldados de verdade. As pessoas achavam que os brasileiros iam para dar apoio, abastecer carros, cuidar da mecânica de alguns automóveis, coisas desse tipo. Mas não, eles foram a combate mesmo. Inclusive, na época se dizia que era mais fácil uma cobra fumar um cachimbo do que um brasileiro participar da guerra. Mas, como vimos, os brasileiros tiveram um papel decisivo na retomada da Itália para os aliados. E é por isso que a FEB adotou como lema, a cobra vai fumar. E isso virou símbolo não oficial das nossas tropas. Foi para a guerra, Maria, amor não fique triste.